Oi, gente, sejam muito bem-vindas aqui ao canal Reencontre-se. Eu sou a Cláudia e hoje eu quero conversar com você sobre transformação, sobre recomeço, sobre recomeçar após os 40 anos de idade. Gente, eu nunca falei aqui no canal sobre a minha vida profissional e essa semana eu estava atendendo uma cliente de mentoria de Instagram para negócios e a gente estava conversando. E veio muito forte no meu coração de fazer esse vídeo aqui para vocês. Quando eu faço a mentoria, eu costumo começar pelo mapeamento de perfil comportamental, que é um mapeamento onde, além de descobrir os temperamentos, né, sanguíneo, fleumático, executor, comunicador, esses perfis, né, que são muito importantes de você saber, eu tenho até vídeo aqui no canal sobre isso, né? Além de mapear, ele mede alguns índices. E um dos índices que ele mede é a questão de como você enxerga o mundo e como você enxerga os seus papéis no mundo. E toda vez que eu faço um mapeamento, é quase 100%, né? Quando chega nessa pergunta desse índice que mede isso, e ele é muito preciso, muito exato, né? Quando ele mede ali sobre como você enxerga a vida e os seus papéis na vida, o mundo, como é que tá o seu papel aí nesse mundo? A maioria dá baixo, sabe? A maioria desse índice dá baixo. Porque tem algum ponto ali na vida da pessoa que não tá legal. E aí eu lembrei também de mim. Eu falei, faz tempo que eu não faço, né, esse mapeamento comigo mesma. E como que eu tô enxergando o mundo e os meus papéis no mundo? Será que tá baixo também? E aí eu lembrei de um dia que eu passei muito mal e eu fui parar, né, no hospital, fiquei muito mal naquele dia e eu cheguei a pensar assim que eu estava tendo alguma coisa que fosse mais grave, graças a Deus não era, né? Mas naquele momento eu pensei, peraí, e se eu partir agora? Eu tô satisfeita com o que eu fiz no mundo? Eu cumpri meu propósito, minha missão? E a resposta foi não. E aí eu lembrei aqui do canal, sabe, do meu grande propósito, que é incentivar pessoas, principalmente 40 mais, a viverem também o seu propósito de vida. A maioria faz transição de carreira, a maioria empreende. A maioria das pessoas que eu ajudo no empreendedorismo são 40 mais. E eu senti muito fortemente a necessidade de falar para vocês sobre a minha história, sobre a minha vida. Eu sei que o canal não é sobre mim, mas eu acredito que a minha história ela possa também te motivar aí do outro lado, a saber que você também pode conseguir fazer as coisas que você sonha, ou de repente você até parou de sonhar porque você acha que é tarde demais. E esse ano, gente, eu vou fazer 50 anos, se Deus quiser, né? Esse ano, em maio, eu faço 50 aninhos. E, gente, foi aos 43 anos de idade que eu perdi meu emprego, né? Eu já não estava mais satisfeita naquele emprego e realmente eu já queria até fazer um acordo com aquela empresa para eu sair, porque eu já trabalhava há 18 anos. Mas a minha saída de lá não foi como eu queria, realmente não foi por acordo, não. Eu fui dispensada, né? Eu fui demitida. E quando eu fui demitida, eu senti realmente depressão. Eu fiquei num estado muito depressivo, porque a forma que eu fui demitida foi muito ruim, muito injusta. As frases que foram usadas eram assim: ah, você foi bem na sua carreira, na sua profissão, até tal momento. Depois você não prestou mais. Ou seja, você prestava antes e hoje você não presta mais. Então foi horrível, né? Eu tava com 42 anos, indo para 43 e eu realmente me senti péssima. Eu não desejo para ninguém aquele sentimento que eu senti, sabe? Foi horrível, horrível, horrível. E aí eu entrei no processo de autoconhecimento, que no canal eu já contei algumas coisas sobre isso, né? E eu fui até uma escola, né, que ela fazia muitas perguntas, né? O coaching faz muitas perguntas. E uma frase que me resgatou, que eu lembro, me resgatou daquele fundo de poço, foi: que história você conta da sua história? Não é você, não é a pessoa que conta a sua história, é você que conta a sua história, querida. Então, que história você conta? Você presta ou você não presta? Você é a sua carreira?
você se resume a uma carreira que também para você nem fazia mais sentido, que eu era gestora de finanças, trabalhava só com número dia e noite, então aquilo para mim já era chato. Eu gosto muito de humanas, eu queria muito estar trabalhando com pessoas e eu ficava lá e não trabalhava com aquilo que eu gostava, né? Então, foi assim, que história você conta? Então, se levanta daí e bora pra frente, bora fazer outra coisa. E aí, gente, eu precisei de muita coragem mesmo, porque naquele momento eu também fui chamada para trabalhar numa outra empresa que fazia a mesma coisa, e aí eu fiquei assim, poxa, mudo ou não mudo? E aí uma coisa que falou muito forte no meu coração também foi a palavra propósito. Propósito, sabe? Porque assim, a minha geração não foi acostumada a trabalhar por propósito, nós fomos acostumados a trabalhar por dinheiro, né? Eu sou da geração X, então a geração X é a geração de você que tem 46 anos para trás, né? 46 anos, então realmente, gente, a gente não foi acostumado a trabalhar por propósito. E quando eu vim para esse mundo do desenvolvimento pessoal e conheci novas gerações, né? As novas gerações, elas já trabalham com aquilo que faz sentido para elas, sabe? Isso faz sentido para mim? Elas vão lá e trabalham. Então eu precisei de coragem. Eu falei, é isso que eu quero trabalhar, eu amo trabalhar, eu sou até muito workaholic. Eu gosto demais de trabalhar, sabe? Mas eu queria trabalhar por propósito. Eu queria ver sentido naquilo que eu tô fazendo, tá? E, gente, eu não tô falando aqui, sabe, de que trabalhar por propósito seja trabalhar com grandes, infinitas coisas, atender bilhões, milhares de pessoas, ou viajar o mundo todo. E pode ser, se você sonhar, a Bíblia diz, né, tudo aquilo que você consegue se imaginar, tudo aquilo que você consegue se ver fazendo, você vai fazer. Mas trabalhar por propósito, pessoal, é realmente ter liberdade de tempo. Por exemplo, amo liberdade de tempo. Depois que eu entrei, então, para o empreendedorismo, eu tenho essa liberdade de fazer minha agenda. Eu gosto demais, tá? Então, você deve estar perguntando, tá, mas o que você foi fazer depois, né? Depois que você saiu da gestão de finanças. Depois que eu saí da gestão de finanças, então eu fui trabalhar com desenvolvimento pessoal. No início eu só fazia mapeamento de perfil comportamental e que é algo incrível, maravilhoso, já falei aqui no vídeo, né? Não vou ser repetitiva, eu trabalhava só com isso. E aí veio a pandemia em 2020 e a pandemia foi uma grande porta para eu trabalhar no digital. Eu vim trabalhar no digital, contei isso, esse depoimento completo num outro canal que eu tenho, vou deixar até linkado aqui embaixo, vou deixar aqui no comentário e na descrição, tá? Que eu tenho um canal que falo só de digital. E aí, o que acontece, gente? Eu fiz isso aos 43 anos, então eu precisei quebrar muita crença, tá? Muita crença que eu precisei quebrar de idade. E assim, eu não tive ninguém da minha idade falando, olha, é possível você vir pro digital. Eu não tive ninguém me apoiando, assim, nesse sentido, de pessoas do digital me apoiando, dizendo, vai dar certo, sabe? E muitas vezes eu tive que ser minha apoiadora, né? Eu tive que ser minha apoiadora e dizer, vamos lá, menina, vamos lá, você vai conseguir, levanta, faz a maquiagem, grava o vídeo, faz e acontece. Porque muitas vezes a gente quer, né, que alguém apoie. Então, o que eu quero falar para vocês? Eu quero falar muito desse tema aqui do empreendedorismo e de se levantar após os 40 anos para ter uma nova profissão, para fazer algo com propósito, porque eu vejo que esse é o meu propósito, sabe? De estar aqui incentivando. E eu peço muito a Deus que me dê realmente esse dom do incentivo, de dizer, levanta e faz. Levanta e faz. Porque eu sei que na nossa idade, gente, tem muita coisa, por exemplo, tem muita crença, tem a crença da idade, tem a crença das rugas, né? Tem dia que eu quero gravar e aí eu começo a olhar para as minhas rugas, começo a olhar que o meu olho tá fundo, começo a colocar vários defeitos e falo, será que alguém vai me ver? Será que alguém vai me perceber? Será que tem porta aberta para mim nesse universo online? Só os jovenzinhos, as jovenzinhas que são ouvidas e vistas, sabe? Eu tenho tudo isso.
mas eu me automotivo. E eu quero muito ser essa motivadora também, de fazer com que você acorde, com que você se levante para colocar a sua voz no mundo, sabe? Para viver com propósito. Pode ser que não seja nem puramente no digital, mas possa ser que você queira transitar para uma outra carreira. Eu até acho que eu já contei aqui no vídeo, eu não sei se esse vídeo ainda está no ar aqui, porque eu privei alguns, né? Eu contei da história de uma amiga minha, que ela já tinha mais de 40 anos, e o sonho dela era trabalhar com bolo, sabe? Com torta, era fazer confeitaria. O sonho dela era fazer confeitaria. E infelizmente ela partiu, né? Partiu sem fazer o sonho dela acontecer. E foi muito doloroso para mim, sabe? Muito doloroso para mim aquilo. De ver que ela não soube se colocar, né? Porque ela sempre fazia a vontade do outro. É uma outra coisa também. A gente, às vezes, é acostumada a vida toda a fazer a vontade do outro. Isso tem muito a ver com perfil comportamental. Depois eu quero gravar um vídeo sobre isso, tá? De você fazer a vontade do outro e não se impor. Dizer, olha, eu gosto de fazer isso, eu vou fazer isso, isso aqui me completa, isso aqui, eu preciso disso aqui, entendeu? Tem muito disso. Então, às vezes você acostumou a fazer a coisa a vida toda, né? As coisas pelo seu filho, pelo seu marido. E chega esse momento que você não sabe dizer não. E aí passa a vida toda e você não cumpriu o seu propósito. Seja ele fazer bolo, seja ele fazer doce, seja ele costurar, sabe? Eu lembro também de um pastor que ele falou, né? Que a esposa dele ama costurar. E o sonho dele era ver ela pregando ou fazendo conferências. O sonho dela era costurar. Ela ama costurar. O propósito dela é costurar. Entende? E ele, graças a Deus, percebeu isso. Tem tantas coisas, às vezes, que você quer fazer, sabe? E que você não teve coragem. Muito do que eu falo aqui no canal, às vezes você não tem coragem de encerrar um ciclo para começar outro ciclo, sabe? Você não tem coragem de fazer isso. E eu tô aqui para te incentivar. E eu quero muito também que você fale se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal, sabe? Porque assim o YouTube ele distribui mais. E além dele distribuir mais, eu percebo que vocês gostam, tá? Mas eu quero dizer isso para vocês, que a partir de agora eu quero fazer mais vídeos nesse tema, porque eu sinto que é o meu propósito. Eu sinto que se eu não estiver fazendo isso, eu não estou contribuindo o suficiente aqui no canal, sabe? Porque você vê, assim, mesmo a Bíblia, né? A Bíblia, ela fala muito de chamado de pessoas, né? Após determinada idade. A gente vê os filmes aí, mas nem sempre os filmes retratam a verdadeira idade. A Bíblia fala que Moisés, né? Moisés passou acho que 40 anos ali no deserto se preparando para depois tirar o povo do Egito e levar a terra prometida. Fala da idade de Abraão, que também já era muito avançado quando teve Isaac. Então, essas idades todas, elas ficam no meu coração, sabe? Como um chamado mesmo, de levantar a minha geração e talvez até a geração anterior a mim, para que venha fazer diferença nas sociedades. Eu também lembrei de uma senhora que eu estudei com ela, e ela fazia faculdade de assistente social e ela tinha mais de 60 anos. E ela estava ali tão feliz fazendo a faculdade dela, com calma, com determinação e com mais de 60 anos. E ela era linda, se arrumava tão bonitinha para ir para a faculdade. E algumas matérias a gente fazia a prova junto, né? E eu ficava olhando ali para ela, como que ela estava ali se colocando para dizer assim, cara, eu não sou velha, eu não sou uma pessoa que eu parei no tempo, eu quero evoluir, eu quero fazer mais, entende? E eu sinto mesmo esse chamado e quis trazer aqui para vocês isso, porque realmente hoje eu trabalho de forma remota, né? Além de forma remota, eu estou trabalhando com uma coisa presencial, tá? Que eu não posso trazer à tona, assim, nem quero falar porque eu tenho um sócio, então eu dependo do sócio também querer, né, que eu fale desse assunto. Mas eu quero dizer para vocês que tudo que eu faço pode ser a coisa mais simples que você me vê fazendo, a coisa mais espetacular que você me vê fazendo, tudo eu faço com propósito, né?
Eu já cantei, então já estive em palcos, já estive em púlpitos cantando, já estive em vários lugares. Essa Cláudia que está no púlpito, que está no palco, que está em algum lugar simples, essa Cláudia que sobe uma comunidade, como eu já subi várias vezes, essa Cláudia que faz a coisa mais simples que seja, a coisa mais espetacular, está na internet, hoje com 1000 e poucos inscritos. E muito obrigada por você ser inscrito no canal, muito obrigada mesmo, porque 1080 e poucos inscritos, gente, é algo surreal, né? Surreal para uma pessoa tímida, uma pessoa que não conseguia falar, uma pessoa que começou esse canal aqui querendo falar, querendo ser ouvida, querendo quebrando crenças de que não era ouvida. É maravilhoso, tá? E que amanhã pode ser milhões e milhões, eu não sei quantos que Deus vai me trazer. Isso para mim é espetacular, tá? Essa Cláudia que fala para que fala para 1 milhão, essa Cláudia que trabalha com uma coisa muito simples que pode ser para vocês, algo que eu faço aqui no meu cotidiano ou algo que vocês possam aplaudir de pé. Ela traz a essência do propósito em tudo que faz. Uma coisa que eu quero falar para vocês também sobre propósito é que eu aprendi com uma pessoa de desenvolvimento pessoal que ela falou assim, que o propósito está aonde eu estou. Eu preciso me reencontrar, saber a essência do meu propósito e onde eu estiver, o meu propósito vai comigo. Porque também quando eu deixei a música, né, que eu amava muito a questão da música, e eu vi que não era mais para mim, isso ficou uma lacuna dentro de mim. E aí essa lacuna ela vai ser preenchida quando eu entendi isso. Onde eu estou, o meu propósito está comigo. Onde eu estou. A gente precisa saber a essência do nosso propósito. Eu tenho em mim uma essência muito grande de transformação, de servir ao outro, de serviço, até pelo meu próprio arquétipo, né? Eu tenho um arquétipo de serviço muito forte. Então, isso é muito legal. E o autoconhecimento, ele te leva a entender. Ele te leva a entender se onde você está cumprindo o seu propósito. Ele te leva a entender de onde você está se doando completamente com todas as habilidades que Deus te deu, né? Então, essas ferramentas que eu uso, que não são místicas, tá? Nenhuma das minhas ferramentas são místicas. Eu sou uma pessoa cristã, acredito na Bíblia, e as ferramentas que eu uso são ferramentas realmente de autoconhecimento sem misticismo. Não estou aqui julgando quem eu faça, tá? Cada um com aquilo que crê, cada um com aquilo que aprova, né? Eu faço tudo que eu faço, são ferramentas que elas são baseadas em estudo, são atestadas por faculdades, tá bom? E é assim que eu trabalho. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, porque realmente eu fiz de coração. Eu quis compartilhar com vocês aqui, porque tanto a minha história quanto mudanças que eu trouxe no canal aqui, vocês vão entender o porquê, né? O porquê que eu tô falando disso a partir de agora. Então, se gostou, curte, compartilha, comenta, tá bom? O comentário é importante demais. Deixa um coração aqui, nem que seja um coraçãozinho aqui embaixo. Deixa para eu saber que você gostou, tá bom? E o YouTube também entender e distribuir mais esse vídeo para as pessoas. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para você e até o nosso próximo reencontro. Tchau, pessoal!